gente se conheceu na igreja, né, meu amor? Ela veio visitar a minha igreja onde eu congrego. Até então ela não congregava com a gente, né? Aí esse dia eu estava trabalhando na recepção da igreja. Aí eu lembro quando o pastor, né, faz a apresentação de visitantes, a gente estava na porta com Deus. Quando o pastor apresentou, né, a Fantel, olhou assim e tal, chamou a atenção. Até comentei com os meus amigos que eu tinha mandado a minha esposa. E aí, mas foi brincando, né? Tipo assim, brincadeira, porque a gente tinha achado ela bonita. Não só eu, mas os meninos também. Mas aí a gente falou brincando. Não sabia, né, que o que Deus estava reservando. Então ela foi apresentada como visitante. Então, só que depois de uma semana ela pegou, resolveu. Ela estava visitando, conhecer a igreja, ela gostou. Que Deus falou muito com ela naquele dia do culto, né? E aí ela pegou e pediu carta para a nossa igreja. Ela começou a congregar com a gente. Isso, acho que no mesmo dia, né, esse dia que foi apresentado já como membro, né? O meu irmão, ele sabiamente, né? Ele pediu para eu perguntar se ela podia dar aula na escola dominical, né? Porque a gente estava com um quadro um pouco defasado de professores, aí ele achou que seria legal eu perguntar para ela, né? Eu fui lá, conversei, e aí a gente pegou, eu perguntei para ela se ela dava aula na escola dominical, ela foi super simpática. Ela falou que dava, ela falou que depois eu passaria a lição para ela, né? E aí eu lembro que depois disso a gente foi embora, já era o final do curso. E aí no mesmo dia ela veio perguntar para mim, né, sobre a lição, depois no WhatsApp. No mesmo dia eu procurei o número dele lá no grupo do Jucade. Aí fui lá perguntar para ele, e aí as fotos da lição e tal. Queria começar a ver como que vão ser as lições, né? Aí ele falou que me passaria no outro dia, porque ele ainda não tinha pego a revista. Mas aí ele começou a puxar assunto, né? Assim, assuntos normais, nada de segundas intenções, né? E criando um elo ali de amizade, né? E aí a partir do outro dia ele me deu bom dia, também a paz do Senhor e tudo mais. E aí a gente foi falando todos os dias. Ele me dava bom dia de manhã e a paz do Senhor. Aí todos os dias surgia assunto, né? E a gente conversava. A gente tinha muito assunto, assim. Não sei porquê, mas a gente tinha muito assunto. Mas no início a gente conversava mais sobre coisas de igreja. Coisas, né? Da igreja, dos jovens, né? Dos jovens. Tinha muito vida profissional, essas coisas. A gente conversava sobre isso, tá? Achar algum sentido. Eu estava fazendo alguns propósitos em relação à minha vida e tal. E aí eu peguei e convidei ela para fazer um propósito de leitura bíblica, né? A gente começou, vamos fazer um propósito de leitura bíblica? Bora. Aí eu acho que isso foi fundamental, né? Pra gente se aproximar mesmo de fato. A gente se aproximou muito quando ele me chamou para fazer esse propósito de leitura bíblica, né? E aí oração também, né? Sim. E a gente foi se aproximando mais ainda. E aí a gente começou conversando, foi crescendo, até o dia dele, a gente teve uma programação dos jovens na nossa igreja, a gente foi uma congregação, se não me engano, foi a congregação da 518, não foi? Foi essa congregação, teve um culto normal, e depois a gente teve um culto à parte na casa da amiga da Carla, né, a Alice. E aí, esse tava muito frio mesmo. Tava muito frio. Muito frio. Ali acho que era já novembro, outubro, né? Isso, era novembro. Acho que não vou lembrar de certo um mês direitinho. Mas aí eu lembro que tava muito frio, e aí ela, quando tá muito frio, o pé dela fica roxo, né? Fica roxinho os dedinhos. Os dedos do pé ficam fica gelado, né?
Aí a gente, eu falei assim, nossa, PK roxo, tal. Nesse dia eu já tinha até emprestado o meu paletó, né, meu blazer. Isso, ele já tinha me emprestado o blazer dentro. Tava muito frio. Porque eu tava com frio. E aí, enfim, a gente depois desse dia nesse dia também eu entreguei uma carta pra você, não foi? Eu tinha feito uma carta. Ele me entregou uma carta escrita. Quando eu li a carta que ele escreveu, né, que falando sobre Rebeca, no final da carta tinha uma coisa que eu não vou falar aqui agora, porque tá na frente dele. E como eu escrevia 7 dias antes, eu escrevi um bilhetinho para Deus, falando das características, qualidades, né? Nada físico, mas características, qualidades, né? Que eu queria ver na pessoa que fosse para eu casar. Eu já tinha tido algumas decepções antes, eu não queria mais nem orar por essa área da minha vida, né? Eu estava bem chateada, eu falava para Deus que eu estava bem chateada. E Deus vinha me cobrando sobre essa questão de escrever, E aí, 7 dias depois, ele escreveu essa carta. E no final tinha algo escrito que ele escreveu, que está lá no meu bilhetinho. E aí eu despertei e falei, gente... E é uma coisa muito difícil, assim, que os meninos não falam hoje em dia sobre isso, né? Aí ele escreveu especificamente isso e eu vou dar esse bilhetinho. Ele não sabe nada do que está escrito nesse bilhetinho. Eu falo para ele que eu vou dar no dia do casamento, no altar, para ele ver para ele comprovar que ele é o eleito da minha vida, né? Que Deus tinha dado o aval e eu fui procurar os pais delas, né, gente? Era, acho que foi... Dia 20 de dezembro. 20 de dezembro, eu pedi para ir na casa dela conversar com os pais delas, né? Não para namorar, pedi para os pais dela se eles autorizavam a gente orar para Deus confirmar. Não somente para mim, para ela, mas também para a família dela e para minha família. Isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção, porque geralmente os rapazes vão na casa dos pais, né, falar com eles já direto para pedir permissão para namorar, né? Ele foi primeiro falar sobre o sentimento que ele estava tendo por mim, para deixar os meus pais cientes disso, né, que ele estava com intenção, né, de mais à frente me pedir em namoro, que ele estava gostando de mim, e foi pedir autorização para orar comigo. As my knees touch the ground in the morning, may new mercies awaken my soul. For your grace can rewrite any story, and that grace every day writes my own. Faithful you've been, faithful you are. You never fail to complete what you start. You've always been good, always been kind. You've never let go. You've always been God. When the walls round my heart won't surrender, I will pray my way around Jericho. E aí a gente começou a orar, né? A gente orou exatamente 25 a 26 dias, se eu não me engano. E aí antes, acho que ela nem sabe disso, antes de eu levar ela... Ele já tinha me chamado para jantar. Me chamaram e peguei as flores. No meu restaurante preferido, que é o Coco Exatamente. Bambu, aqui atrás da gente. Aí peguei as flores, já foi, se arrumou, a gente pegou e veio aqui no Coco Bambu, como ela acabou de falar. E aí a gente veio, jantou, conversou um pouco. Aí nesse dia eu preparei uma surpresa bem legal para ela, escrevi uma carta, né? Eu sempre amei carta escrita. Exatamente. E ele, até hoje, ele me entrega um monte de carta. Eu tenho muita carta lá em casa. E aí eu escrevi uma carta, né? Nessa carta foi a primeira vez que eu dirigi a palavra diretamente, chamei ela de meu amor, né? Porque até então a gente não falava. Eu sei que ela já me contou isso, né? Que quando eu desligava, ela falava, né? Que me amava, mesmo a gente não falando ainda
porque a gente estava naquele processo, né, de De oração oração, e tal. A né? gente não tinha ainda essa liberdade para dirigir esse tipo de palavra, né? Mas aí no dia que a gente veio, eu escrevi uma carta, né, oferecendo ela de meu amor e tudo mais. E aí a gente veio, conversou. Eu acho que ela sabia que eu ia pedir ele namoro, né? Porque eu trouxe ela aqui no Corpo Bambu e tal, ela imaginava. E aí eu pedi, entreguei também um potinho, né, com 50 motivos. 50 motivos pra me querer. Ele escreveu Exatamente. em vários papeizinhos, né? 50 motivos, é muitos motivos, né, amor? É. Aí eu pedi ali namoro e no dia 15 de janeiro, né, de 2019, ela aceitou o pedido de namoro. Então, a partir daquele momento, a gente já começou a namorar, com a bênção dos nossos pais. Os meus pais também, a todo momento, sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado. E Os pastores os depois também. pastores também. Recebeu uma oração muito bonita. Exatamente. Aí a gente começou já, a partir daquele dia, já começou já, porque o cristão, né, o objetivo do namoro do cristão é o casamento. Então, partindo daquilo, a gente já começou a visualizar nosso casamento, né? E aí ela me contando como ela... You've always been God.